Oi, pessoal, bem-vindos para mais uma aula sobre a química da visão e também o daltonismo. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de fazer a correção da atividade, né? Vamos lá. A primeira questão que a gente tinha seria sobre descrever ou desenhar como ocorre a visão. Então, vocês poderiam representar o globo ocular, né? Indicar a luz entrando, né? Pela íris do olho, né? E chegando, então, até a retina, que é onde está localizado os bastones e os cones. E a partir dali, esses enviariam, então, os sinais, informações para o cérebro, aonde a gente tem, então, a visão. A questão número 2. Qual a função, então, dos bastones? E já emendando com a questão número 3, né? Qual é a função dos cones? Bom, então a gente viu que os bastones, eles são chamados dessa forma justamente pela forma física deles, né? Eles se parecem com bastões. E os cones, eles são chamados dessa forma também justamente por parecerem, né, cones. A função dos dois é diferente, mas de certa forma similar, ocorre de uma forma muito parecida. Os bastonetes, então, eles têm a função de captar, né, levar a informação ao cérebro, indicando se há luz ou não nesse ambiente, né? E os cones, eles vão então enviar a mensagem ao cérebro das cores. Questão número 4. Como a química está envolvida nesse processo? Bom, então, aí a gente entra de volta na ideia dos cones e bastones, né? Eles têm uma região nessas células que são compostas, né? Existem ali as chamadas moléculas fotorreceptoras, que são a rodopsina. E, né, para a formação dessa molécula, a gente tem então que consumir através da nossa alimentação a molécula de beta-caroteno, que vai ser sintetizada, né? Vai reagir quimicamente através de uma enzima que está contida no nosso fígado e que vai formar então as moléculas de 11-trans-retinal e 11-cis-retinal, que vão reagir com a opsina, que é uma proteína contida na retina do nosso globo ocular, gerando então a rodopsina, que vai então entrar em contato com a luz incidente no globo ocular e gerar impulsos nervosos, levando informações das visões. Questão número 5. Levando em consideração as moléculas abaixo, então a gente tem justamente a 11-trans-retinal e a 11-cis-retinal. Então vamos analisar aqui as letras A, B, C, D, E, F e G. Então, na letra A, nós temos pedindo aqui: escreva a fórmula molecular para as duas moléculas. Vamos lá, então, batendo o olho aqui na molécula, a gente vê que ela é constituída de carbono, hidrogênio e oxigênio, a 11-trans-retinal. E a cis-retinal, se a gente olhar bem, os mesmos átomos compõem essa molécula também. Agora vamos lá. A gente tem que indicar então a quantidade desses átomos presentes para constituir então essa molécula, certo? Então vamos lá. De carbonos nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 carbonos. Vamos indicar aqui 20 carbonos. Hidrogênios, nós temos 3, 6, 9, 12, 18. 18 nesses que já estão visíveis. Vamos para os outros. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
26, 27, 28, 29, 30 e 31. 31 hidrogênios. E oxigênios nós temos apenas um. Agora para o 11 cis retinal. Vamos fazer a mesma coisa. Primeiramente contar, então, os carbonos, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hidrogênios. Nós temos, então, primeiros visíveis, né? Nós temos 3, 6, 9, 12, 18. Agora vamos ver os que não estão visíveis ainda, né? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 e o oxigênio nós temos um também. Beleza, feito isso, B. Na 11 trans retinal nós temos 5 ligações duplas entre carbonos, ok? 5 ligações duplas. No 11 cis retinal nós temos 5 também. Letra C, indique a massa molecular. Então, a massa molecular vai ser contabilizada, lembrando, né, que os carbonos têm a massa de 12 gramas por mol, o hidrogênio, então, 1 grama por mol, e o oxigênio, 16 gramas por mol, dando uma ideia de 287. E o mesmo vai ser para o 11 cis retinal, porque a gente viu que a gente tem a mesma quantidade de átomos constituindo essas duas moléculas. Letra D. A gente tem o grupo aldeído. E aqui também. Por isso essa terminação em -al aqui, né? E a letra E nos fala para indicar, desenhar a molécula novamente, dessa vez colocando em evidência os hidrogênios. Ou seja, eu já fiz as voltinhas, mas vou só desenhar os hidrogênios então. Vocês deveriam fazer então com a segunda molécula conforme eu fiz na primeira molécula. E aí a gente vai pensar agora, né, citar então as semelhanças entre as moléculas e também as diferenças entre essas moléculas, certo? Bom, então de semelhança a gente já pôde ver que elas têm a mesma fórmula molecular, mesma quantidade de átomos constituindo essas moléculas, elas têm a mesma quantidade de duplas ligações, os mesmos grupos funcionais, né? Na mesma quantidade também presente nessas moléculas. A diferença entre essas moléculas, assim, visivelmente, seria justamente a forma delas, né? Eu vou até limpar aqui. Justamente a diferença delas é justamente essa forma estrutural delas, né? A geometria dessas moléculas, né? Essa molécula ela tende a ser um pouquinho mais linear e essa molécula ela tem uma curvatura. É justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. São sobre moléculas muito parecidas, que elas conseguem se converter umas nas outras, são muito parecidas fisicamente, mas justamente a geometria dessas moléculas é diferente. E isso faz com que elas se tornem moléculas diferentes, se comportem de maneiras diferentes, ok? O nome dessas moléculas, que vão receber então, né, essas nomenclaturas para diferenciá-las aqui, né, o trans e o cis, que esteve bem presente na aula anterior, né, quando a gente entendeu a química sobre a visão, elas são chamadas então de isômeros. Existem
alguns tipos de isômeros, tá, pessoal? Mas para hoje, para a aula de hoje, tem a ver com a química da visão, nós vamos trabalhar com os isômeros geométricos. Então, tá aqui de novo, né, aquela molécula que a gente viu anteriormente. E agora vamos tentar justamente entender qual é a diferença dessas moléculas, né? Como eu citei, a diferença delas é justamente a geometria. Então, vocês podem ver aqui nessa foto já está mais indicado aonde que elas se tornam diferentes, né? No carbono 11 e no carbono 12, aqui no transretinal, né? E se vocês olharem para outra molécula, né, a cis, a geometria está diferente justamente aqui também no carbono 11 e 12. Se nós fôssemos desenhar os hidrogênios, nós teríamos um hidrogênio para cá e outro para cá. E aqui nós teríamos os hidrogênios para cá, certo? E é por isso que tem essa diferença na geometria dessas moléculas. Vamos entender um pouquinho melhor, então, sobre isso e como e por que dar os nomes de trans e cis. Bom, então, como eu falei, esse é o tipo de isomeria geométrica. Então, eu tenho aqui um exemplo, que é essas duas moléculas, né? Elas são constituídas, então, de 4 carbonos, todas as duas, certo? E são constituídas também feitas apenas de carbono e hidrogênio, como vocês podem ver aqui, né? Esse é um modelo, né, que não mostra as ligações de hidrogênio, mas indica as ligações de carbono, ok? A gente tem uma dupla ligação nelas, nas duas. O que as faz de diferente aqui, né? É justamente a geometria dessas moléculas. Bom, então o que precisa ter para ser um isômero, né? Moléculas com isomeria geométrica no caso. Entre as ligações de carbono e carbono tem que existir pelo menos uma ligação dupla na molécula. Apenas, né, só consideramos as ligações duplas entre carbono e carbono, ok? Essas moléculas, no caso aqui, né, elas são constituídas também de hidrogênios. E indicando assim melhor, vocês conseguem ver qual é a diferença que faz elas terem essa diferença estrutural? Talvez fique um pouco melhor se eu passar essa linha aqui para vocês não confundirem, mas eu gostaria que vocês observassem justamente ali na dupla ligação entre os carbonos, que é onde a mudança acontece, né? A gente tem, então, uma diferença ali na posição dos hidrogênios ligados a esse carbono, nesse caso aqui específico, certo? Ok. Então, aqui a gente tem nessa primeira molécula que os dois hidrogênios ligados aos carbonos, eles estão do mesmo lado da molécula, lado a lado, né? Eles estão no mesmo lado aqui. E esses outros carbonos, né? Esses outros grupos aqui estão para o outro lado também. E nesse caso aqui, a gente tem justamente esses hidrogênios se desencontrando, né? Eles estão ao contrário um do outro, né? Eles não estão no mesmo lado da molécula. E aqui justamente a mesma coisa. Então, pessoal, o grupo de menor prioridade, no caso dessa molécula, são os hidrogênios. O que são o grupo de menor prioridade? São os grupos mais leves, de menor massa molecular, de menor complexibilidade, de menor eletronegatividade. São os átomos e os grupos mais leves, geralmente, nessa molécula. Justamente essa posição é o que vai indicar, é o que a gente vai nomear, então. Se no caso dessa segunda molécula aqui, já que eles estão em lados opostos, se desencontrando, eles estão em uma posição trans. A gente chama esse tipo de isômero, né, de trans.
Quando eles estão no mesmo sentido, a gente chama eles de cis. Então, esse aqui é o isômero cis, onde ele apresenta na sua dupla ligação entre os carbonos, nessa molécula, os hidrogênios para o mesmo lado da molécula, o mesmo sentido. E para esse isômero, ele é o isômero trans, porque entre a dupla ligação dos carbonos da molécula, os hidrogênios estão trans uns aos outros, estão em sentidos diferentes. E isso faz com que a gente tenha essa diferença geométrica. Como eu citei antes, né, elas podem se transformar umas nas outras, dependendo dos estímulos externos, né, que podem fazer elas reagirem ou não, ou também tiverem essa transformação conformacional geométrica, ok? Geralmente a gente tem que a estabilidade dessas moléculas, ou seja, a probabilidade delas de reagirem, ser menor, né? Isso quer dizer o quê? Que quanto mais estável for a molécula, menos ela vai reagir com outras moléculas, porque ela em si só ela já está mais estável. Então, geralmente, entre os isômeros cis e o isômero trans, geralmente a molécula mais estável é o isômero trans, mas não é sempre, não é uma regra, porque tem fatores que podem afetar essa estabilidade, certo? Essa estabilidade vem pela repulsão, né, dos grupos conformacionais, que a gente pode ver aqui, ó, os grupos maiores, né, que são os grupos metila aqui, né, mais próximos, né, eles estão muito mais próximos por causa dessa conformação, e isso faz com que eles tenham uma repulsão muito maior, e isso torna a molécula menos estável. E aqui é a mesma coisa, os grupos maiores, eles estão em diferentes posições, eles não estão próximos uns dos outros, e isso faz com que essa molécula esteja muito mais estável, certo? Vocês lembram, né, da ideia de repulsão de cargas, né, por exemplo, onde a gente tem que cargas iguais, né, elas se repelem, né, e é justamente essa ideia que a gente tem aqui, né. Não são cargas, né, mas como elas têm propriedades muito parecidas, elas não vão se atrair, elas vão exatamente se repelir, ok? E outra coisa que muda também seriam as suas propriedades. Então, elas são moléculas muito parecidas, mas são moléculas diferentes. Bom, visto isso, outro isômero que a gente viu na aula passada, muito importante para a nossa visão, foi a molécula da rodopsina, e a gente viu que em contato, né, com a luz, ela se transforma, né, no seu isômero batorodopsina. Bom, então, vocês conseguem observar aqui, vocês conseguem agora já sabendo o que são os isômeros, né, e o que causa neles, vocês saberiam dizer quais são os isômeros cis e qual o isômero trans aqui nessas moléculas? Bom, então para adiantar, eu já vou indicar aqui a diferença deles se parte nessa dupla ligação e nessa dupla ligação aqui também. Então, para ficar melhor para a gente visualizar, vamos desenhar então as ligações de hidrogênio. E aí agora vocês já conseguem ter uma ideia melhor de qual isômero é qual, né? Então vamos lá, a gente tem aqui os dois grupos que ocupam o maior espaço, né? Aqui, ó, para o mesmo lado, ok? E aqui os hidrogênios que ocupam o menor espaço, né? Para o mesmo lado também. E nesse caso, a gente tem os hidrogênios de lado opostos. E aí os grupos que ocupam maior espaço também nos lados opostos. Isso nos mostra, então, que os hidrogênios, então, do mesmo lado vão indicar o isômero cis e os hidrogênios dos lados opostos vão indicar o isômero trans. Vamos lá, a gente tem aqui uma questão tirada de vestibular, tá? Da PUC. E vamos lá, então.
Sobre um par de isômeros cis trans, é correto dizer que, quando ele falou, né, par de isômeros cis trans, justamente isômeros conformacionais. E aí aqui, né, como ele deixa livre, em aberto, eu peguei justamente os isômeros que a gente já viu antes. Letra A. Suas fórmulas moleculares são diferentes. Lembrando que a gente quer achar o correto. As suas fórmulas moleculares são diferentes. A gente viu na nossa atividade, que foi feita na aula passada, e na aula de hoje, que não. A sua fórmula molecular é justamente a mesma, porque a gente tem a mesma quantidade de carbonos aqui nesse exemplo, né? E mesma quantidade de hidrogênios, ou seja, a mesma quantidade de átomos constituindo essas duas moléculas. Então, a fórmula molecular é igual. Não é essa a questão. O isômero cis apresenta a cadeia mais longa. Vamos lembrar então quem que é quem aqui, né? Os hidrogênios que estão do mesmo lado são os isômeros cis e os de hidrogênios que não se encontram, os isômeros trans. Então vamos lá. O isômero cis apresenta a cadeia mais longa. O isômero cis é esse. Vamos contar então a sua cadeia. Nós temos um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos e 4 carbonos. Se nós formos olhar no isômero trans, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Então, não é essa a questão, né? Eles têm a cadeia de mesmo tamanho. Letra C. A massa molecular do isômero cis é sempre maior. Então, lembrando aqui, que a gente já viu também na atividade que foi feita na aula passada sobre a massa molecular. Se a fórmula molecular, ou seja, a quantidade de átomos que constituem aquela molécula é igual, nesse caso a massa molecular também vai ser igual. Então não é essa a questão. Letra D. Ambos apresentam a mesma disposição no espaço. Bom, se a gente colocar essas moléculas uma em cima da outra, a gente vai ver que elas não vão coincidir, elas vão estar diferentes. Então, essa letra D está errada. Elas não ocupam a mesma disposição no espaço. Então, a letra certa é a letra E, onde o isômero trans é mais estável do que o isômero cis. E também foi tirado de questões de vestibulares, né? Então, vamos lá. A primeira demonstração experimental da existência de isomeria geométrica, né, aconteceu sobre o estudo dos ácidos maleico e fumárico. Sobre os isômeros, é correto afirmar. Primeiramente, né, vamos então já tentar analisar quem que é o isômero cis e quem que é o isômero trans. Nós temos então a dupla ligação entre carbonos, ok? E agora vamos analisar então os hidrogênios, né, no caso dessa molécula. Aqui, né, os hidrogênios lado a lado, né, do mesmo lado da molécula se encontrando, e aqui justamente não se encontrando, estão trans uns aos outros. Então isso já indica, né? Vamos para as questões. Ambos apresentam as mesmas propriedades físicas, tais como o ponto de ebulição e o ponto de fusão. O que a gente viu lá no início da aula? São moléculas muito parecidas, elas podem se transformar umas nas outras, mas elas não são iguais, são moléculas diferentes. Então, por isso, elas vão ter propriedades físicas diferentes. Nesse caso, ele fala, né? Ambos apresentam as mesmas propriedades físicas, tais como ponto de ebulição e ponto de fusão. Como a gente sabe, uma tende a ser mais estável do que a outra, e a gente sabe que isso não é verdade, está errada essa questão. O ácido fumárico sofre desidratação com mais facilidade devido à proximidade das carbonilas. Essa questão está errada, porque entre esses dois, né, nesse caso de isômeros, né,
O ácido fumárico, ele é mais estável, né? E ele não, no caso, ele não está próximo, né? O ácido maleico, o isômero cis, que a gente viu, corresponde ao isômero trans e o fumárico ao isômero cis. A gente já viu, então, que está errada essa questão, é o contrário. E a resposta certa, então, só pode ser a letra D, com a molécula do ácido maleico é mais polar do que a do ácido fumárico. Uma polaridade mais positiva nessa molécula, né? Uma molécula polar. E aqui a gente tem distribuído, digamos assim. Então, realmente, essa questão está certa, né? Porque aqui ela se encontra muito mais polar, por estar mais próximos os grupos, né? Então, realmente, essa ela é muito mais polar. Bom, então, pessoal, para finalizar, a gente tem uma atividade de fixação sobre a nossa aula de hoje, então.